Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 23 de janeiro de 2024, são 8 horas da manhã. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que, se não estiver inscrito, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho das notificações, curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho e ajuda a mídia progressista a subir mais na internet diante da força da extrema-direita. Senhoras e senhores, o governo Lula é pior do que o de Bolsonaro para 40%. É o que diz uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, feita pelo Instituto MDA, que será divulgada na íntegra na manhã desta terça-feira. Essa pesquisa diz basicamente o seguinte, eu vou resumir para você em um parágrafo, 2 parágrafos na verdade. 40% dos evangélicos diz que o governo Lula é pior do que o governo Bolsonaro. 33% dizem que o governo Lula é melhor do que o de Bolsonaro, enquanto 24% dizem que está igual, ou seja, é regular. Então tem 40% de ruim entre os evangélicos, 33% de bom e 24% de regular. O que é que acontece nessa pesquisa, para ser bem direto com você e não perder tempo? A pesquisa identificou que a maior parte dos 40%, na verdade não são 40%, são 39,6% que desaprovam a atuação do Lula, está aberta a mudar de opinião se a economia melhorar. Neste grupo, 63% afirmam que poderiam passar a aprovar o Lula caso ele consiga reduzir a inflação, melhorar a economia, reduzir o desemprego e melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Outros 34% rechaçam a ideia de aprová-lo, mesmo diante da melhora desses indicadores. O que é que significa isso? E 2,7% não sabe avaliar. Então vamos fazer aqui uma conta para você. Veja essa conta. 40% dos evangélicos rejeitam Lula, 33% aprovam e 24% são neutros. Mas 63% dos 40% que rejeitam Lula dizem que podem apoiá-lo se a economia melhorar. Ou seja, mais da metade dos 40% que rejeitam Lula podem passar a apoiá-lo. Seriam 25% a mais que, somados aos 33% que já apoiam e aos 24% que são neutros, perfazem 82% dos evangélicos podem vir a apoiar o Lula, deixando Bolsonaro com míseros 18% dos evangélicos ao seu lado. Veja só, 63% dos 40% que rejeitam Lula podem mudar de opinião. Então, desses 40%, 25%, arredondando os números, seriam novos apoiadores do Lula. 33% já apoiam, com mais 25%, isso perfaz 58%. E 24% que são isentos, evidentemente que já tenderão a apoiar o Lula, e já de certa forma dizem que tanto faz ele ou Bolsonaro. Então o Lula pode ter um apoio de até 82%, enquanto restaria a Bolsonaro 18%, o que eliminaria completamente a única força que mantém Bolsonaro vivo politicamente e que lhe confere blindagem. Hoje, o que ocorre com o bolsonarismo e com Bolsonaro é que a blindagem política dele reside entre os evangélicos, que lhe dão um apoio massivo, muito grande. Sem os evangélicos, a bancada evangélica no Congresso Nacional vai pulando fora dele, já começou a pular fora, né? Já tem muita gente pulando fora do Bolsonaro, mas haverá uma debandada total.
E do que é que depende essa debandada do bolsonarismo? Simplesmente a economia melhorar. A economia já começou a melhorar. O desemprego já começou a cair. A inflação já começou a cair e o PIB já começou a subir. Ainda não é algo tão perceptível para todos, mas se os evangélicos admitem apoiar Lula e deixar de apoiar Bolsonaro, se a economia melhorar, então neste ano de 2024 eles vão fazer isso. Por quê? O Lula preparou o Brasil para crescer forte em 2024. Ontem aqui no blog da Cidadania nós mostramos que até o mercado financeiro, que previa que o Brasil ia crescer muito menos em 2024, já reconhece que o crescimento vai ser maior do que o esperado. O Lula já tinha avisado, eu coloquei até uma fala do Lula na CNN, dizendo que estava enganado quem achava que a economia esse ano ia ser mais fraca que no ano passado. Em 2023, o Lula surpreendeu o mercado financeiro, que dizia que o país não ia crescer nem 1% e vai crescer, ou os dados vão confirmar em breve, isso já está determinado, vai crescer 3,2%, mais do que o triplo do que era previsto. E este ano, com o PAC começando a funcionar, o Programa de Aceleração do Crescimento, prevê-se que a economia vai bombar, salário mínimo subindo, os salários ganhando força, o crédito sendo ampliado, como o Lula pretende que ocorra neste ano eleitoral, inclusive. Tudo isso vai fazer os evangélicos deixarem o Bolsonaro na mão. E sem a blindagem dos evangélicos, a situação dele se complica. Expectativa na PF com Lewandowski como ministro da Justiça. A chegada de Lewandowski ao comando do Ministério da Justiça é encarada com otimismo pela Polícia Federal. O gesto do ministro de manter o diretor-geral da corporação, André Rodrigues, no posto é tido como essencial para iniciar a relação de forma harmônica e com estabilidade. Lewandowski assume o comando da pasta em 10 de fevereiro. Uma das principais queixas em relação ao governo Bolsonaro dentro da PF foram as frequentes mudanças no comando da corporação que influenciavam diretamente seu funcionamento e atuação. A permanência de Rodrigues atende a um pedido do próprio presidente Lula, que o tem como nome de confiança. Vemos com bons olhos a nomeação do ministro Lewandowski. É técnico e altamente qualificado, com conhecimento sobre como a PF atua e trabalha. A avaliação entre os investigadores que atuam nos inquéritos mais delicados, como os que envolvem políticos e autoridades com foro, é que, como ministro aposentado do STF, Lewandowski tem familiaridade com investigações e manterá a independência dada por Flávio Dino. O Lula intensifica a aproximação com o STF enquanto patina no Congresso. O fato é o seguinte: a aproximação do Lula com o STF não é gratuita. O STF é a única força possível que pode impedir, no limite, um processo de impeachment contra o Lula. Se o STF, em maioria, determinar que uma admissibilidade do impeachment que passe na Câmara dos Deputados prossiga para votação no Senado, é o STF. O STF pode, por exemplo, dizer que um pedido de impeachment do Lula não tem uma causa correta, não tem crime de responsabilidade. E se o STF fizer isso, barra um golpe como o dado em Dilma Rousseff. E essa é a grande preocupação do Lula, além do que o STF também pode impedir loucuras que o Congresso totalmente de direita cometa. O PT vai entrar na justiça para que o Dallagnol não use fundo eleitoral para se tornar prefeito de Curitiba. Na verdade, o Dallagnol, apesar de ter sido cassado e em tese estar inelegível, quer ser prefeito de Curitiba e vai tentar isso na eleição desse ano.
enquanto a Justiça Eleitoral não se pronuncia se ele está ou não inelegível. É algo assim que chega a ser bizarro que o Dallagnol seja cassado e não se torne inelegível. Mas de qualquer forma o PT vai agir, vai entrar na justiça para que ele não possa usar recursos do fundo eleitoral para fazer campanha, porque isso poderia mudar a disposição da justiça eleitoral. Após declarar apoio a Nunes, o Tarcísio intensifica agendas com o prefeito. O bolsonarismo está caindo de boca na campanha eleitoral de Nunes. Ricardo Nunes, o prefeito desconhecido de São Paulo e que colocou a capital paulista, a maior cidade do país, no fundo do poço. E o caminho está aberto para Trump na eleição americana, e esse sim é um grande problema para o Brasil. Nas primeiras prévias do partido para decidir o candidato que vai concorrer contra Joe Biden pela presidência da República Americana, em Iowa, Trump venceu com mais de 50% dos votos. Na sequência, recebeu apoio formal do governador da Flórida, Ron DeSantis, que desistiu da candidatura. Agora precisa vencer apenas Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul, para ter sua revanche contra Biden. Uma vitória de Donald Trump nos Estados Unidos é um golpe muito duro para o Brasil. Acaba o bloqueio aos militares brasileiros para darem um golpe de Estado no Brasil. Esse é um fato inexorável. Se isso acontecer, se Donald Trump se eleger presidente dos Estados Unidos, a democracia brasileira vai correr risco. Deputado bolsonarista é cogitado para a secretaria de Nunes e tem apoio de Tarcísio. O Tarcísio, inclusive, está já nomeando bolsonaristas, e se for eleito o reeleito Nunes agora como bolsonarista, o bolsonarismo vai controlar São Paulo inteiro, o estado inteiro, a começar pela capital. É uma desgraça para o maior estado da federação, e o Tarcísio de Freitas já está aumentando drasticamente a violência policial, a miséria que o bolsonarismo traz sempre consigo já se espalha pelo estado. A capital paulista é um bolsão de miséria nos quatro cantos, é muito preocupante. E o PT, enquanto isso, define o local para a refiliação de Marta Suplicy como vice de Guilherme Boulos no PT. Marta vai ser a parte do PT da chapa de Boulos, e o PT quer fazer um grande evento para filiá-la. Haddad fará revisão da faixa de isenção do imposto de renda em 2024. Isso é um afago na classe média, não é? Que tendo aí uma isenção maior no imposto de renda, bastante gente que hoje o sujeito ganha R$2.000, está pagando imposto de renda. Isso é um absurdo. Alguém que ganha R$2.000 pagar imposto de renda chega a ser piada. Como é que pode alguém ganhar pouco mais de um salário mínimo e pagar imposto de renda? E uma notícia impressionante e preocupante. Uma startup americana que usa inteligência artificial para clonar vozes é avaliada em R$500 milhão e vai vender falsificação de vozes na internet. Então você entra lá, passa o cartão de crédito e eles vão te dar uma lista de nomes de vozes de gente famosa que pode dizer o que você quiser. Isso deveria ser ilegal, né? Isso é o sistema de deepfake, que pode falsificar a voz de um político importante, por exemplo, dizendo alguma atrocidade. É algo completamente absurdo e preocupante. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.